Como que Deus fala com você? Eu ouço a voz de Deus. Você escuta? Escuto a voz de Deus. Eu escuto a voz de Deus. Em alguns momentos, mesmo assim, da minha vida, eu até olhei para o lado para ver onde é que ele estava, assim. E para mim foi muito forte isso, porque quando eu tive o primeiro encontro com Deus, que foi aos 13 anos, eu lembro que foi algo muito intenso. Eu fui à igreja pela primeira vez e o pastor que estava ministrando estava falando sobre paternidade de Deus. Uhum. E no final ele fez um apelo, alguém quer se entregar e tal, e eu fui lá na frente. Eu era muito introvertido e foi uma guerra interna, porque por eu ser muito introvertido, muito fechado, nessa época eu tinha muito medo de andar também, porque na escola eu ouvi muitas vezes que eu não sabia andar e que eu não sabia correr. Por exemplo, eu não sei jogar futebol. Num país onde a bola nasce junto com o menino. Por que eu não sei jogar futebol? Porque os rapazes, as poucas vezes que eu me coloquei à disposição para jogar, eles falaram que eu não sabia andar e que eu não sabia correr. E essas mentiras se tornaram verdades na minha vida. Uhum. Então, quando eu estava naquela celebração e o pastor fez um apelo para quem queria se entregar a Deus, se entregar a Jesus, eu tinha que sair do meu lugar e ir lá na frente. E ali foi um momento decisivo, sabe? E a vida é assim. A vida é assim. Tem momentos que você precisa dar um passo de fé. Uhum. Mesmo que tudo à sua volta está dizendo o contrário. Porque eu lembro que vozes diziam para mim, não, você não pode ir lá na frente. Você não consegue ir lá na frente. As mentiras vinham, mas ao mesmo tempo as verdades. Não, hoje Deus está te chamando. Hoje Ele tem algo para você. E eu decidi naquele momento fazer parceria com a verdade de Deus. E quando eu fui ao altar, eu me lancei, me joguei no chão e eu chorei tudo que tinha para chorar. Eu estava muito chateado com Deus. E eu falei para Deus tudo que eu tinha passado na escola e na minha casa. Quantos nomes eu fui chamado na escola e era uma guerra interna. E eu dizia, eu não sou isso. Quantas surras eu levei. Eu falei da minha casa, do meu pai, que judiava tanto da minha mãe e de todos nós. A polícia todos os dias lá em casa, então eu estava questionando Deus, por que que eu nasci? Por que que eu nasci nessa casa? Por que que eu estou vivo? Eu só não teria minha própria vida na época, aos 13 anos, quando eu entrei numa depressão profunda, eu desisti da escola e me tranquei no meu quarto, porque eu não sabia. Se não tinha tirado minha própria vida. Para você ter uma noção, eu estava numa situação tão difícil que os meus olhos são claros, porque eu sou muito parecido com a minha mãe. E meu pai tinha os olhos escuros. Eu acreditava na mentira que meu pai não me amava, porque eu não tinha os olhos dele. Então eu tentava arrancar os meus olhos. Nos dias de hoje as crianças se cortam, eu não me cortava. Eu tentava arrancar os meus olhos com as próprias mãos. Os meus cabelos eram claros, os cabelos do meu pai eram escuros. Eu puxava os meus cabelos, eu me odiava, eu me achava horrível. Eu tinha vergonha do meu rosto por ser parecido com a minha mãe. Eu queria ser parecido com meu pai porque minha mãe disse que desde quando eu nasci, meu pai nunca me pegou no colo. Então eu nunca recebi o abraço de um pai. Por isso que quando eu tive meu filho, foi um desafio muito grande. E eu lembro que quando eu cheguei na maternidade, eu levantei o meu filho pro alto e eu falei com Deus. Eu disse, pai, me ensina a ser um bom pai, porque ninguém dá aquilo que não recebeu. E Deus tem me ensinado. Eu fui e tenho sido um bom pai. Tanto pro João Pedro quanto pra Isabela. Então, aos 13 anos, quando eu estava tendo um encontro com Deus, eu estava realmente falando das minhas mazelas, das minhas angústias, das minhas feridas. Eram muitas feridas abertas. E Deus falou para mim 3 coisas. E ali eu escutei a voz de Deus pela primeira vez. Deus falou para mim quem eu era, quem eu não era e quem eu iria me tornar.
Quando eu me coloquei de pé, eu já não era mais o mesmo. Externamente, né? Exteriormente, ou melhor, eu ainda era aquele menino paralisado, mas interiormente algo tinha acontecido. Ali, Deus estava virando uma chave da minha vida. Então, ali foi um encontro muito profundo, assim, com Deus. Foi onde eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez. E Deus vem falando sempre comigo, assim. Sabe, o nível de entrega, Joel, o nível que você se entrega a Deus diz muito a respeito do seu relacionamento com Ele. E quanto mais você se entrega, o relacionamento fica mais íntimo e você tem uma percepção muito mais aguçada, se é que eu posso falar assim. Eu sou casado há 22 anos. E sabe, todos os dias eu estou conhecendo a minha esposa. Só que hoje, só um olhar dela já me responde algumas coisas. Por conta da intimidade. Então a intimidade ela vai te gerando esse relacionamento profundo assim, sabe? E eu sou muito grato a Deus, assim. Sou muito grato.